Um, dois, três, quatro, cinco, seis, já dá? 1 minuto para começar a sessão, senhores vereadores. Boa noite. Boa noite a todos também que nos assistem através das suas casas, através do nosso site oficial de transmissão ao vivo desta sessão. Senhores vereadores, havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta sessão ordinária relativa ao 7º período legislativo da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura, para discussão e deliberação sobre as matérias constantes na ordem do dia. Dando prosseguimento, passamos ao espaço destinado ao momento bíblico. Convido o senhor Vonesi Moraes Baltazar para proceder à leitura bíblica do Salmo 16. Boa noite, presidente, senhores vereadores e a todos que estão presentes. Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres a quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicam àqueles que fazem oferendas a outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome aos meus lábios. O Senhor é a minha porção da minha herança, e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. As tilhas caem-me em lugares de lições. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor, que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita, e nunca vacilarei, porquanto está a alegria o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Faz-me haver a verdade da vida, na tua presença há abundância de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. É isso aí, senhor presidente. Obrigado, Vonesi. Determino que o secretário proceda à leitura da ata da 15ª sessão ordinária do 7º período legislativo, realizado no dia 16 de maio de 2016, e ata da 8ª sessão extraordinária, realizada no dia 19 de maio de 2016. Ata da 15ª sessão ordinária, realizada no dia 16 de maio de 2016. Presidida por José Antônio da Silva, secretariada por Edson Martins da Rosa, vereadores presentes Ademir Cardoso, Daniel Bittencourt Cardoso, Isaqueu Borges Mota, Marcelo Fagundes Arião, Miguel Gomes Custódio e Vonesi Moraes Baltazar.
Aos 16 dias do mês de maio de 2016, reuniram-se os senhores vereadores no plenário Altair Teixeira da Rosa, da Câmara Municipal de Vereadores, sob a presidência e secretariada dos edis acima nominados, para a realização desta sessão ordinária no 7º período legislativo, da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura, para deliberarem sobre matéria constante na pauta dos trabalhos. Dando prosseguimento, o excelentíssimo senhor presidente convidou o senhor Ademir Cardoso para proceder à leitura bíblica em Salmos capítulo 15. Em seguida, determinou o senhor Oswaldo Duarte Pereira que proceda à leitura da ata da 14ª sessão ordinária do 7º período legislativo do ano 2016, realizada no dia 9 de maio de 2016, e ata da 7ª sessão extraordinária, realizada no dia 9 de maio de 2016, cujos teores foram submetidos à deliberação do plenário, restando aprovadas por unanimidade. No momento destinado ao uso da palavra em tema livre, no período do grande expediente, de acordo com a ordem de inscrição, explanaram os senhores vereadores Edson Martins da Rosa, Marcelo Fagundes Arião e Ivoneci Moraes Baltazar. Não tendo se esgotado o grande expediente, consultados os vereadores que fizeram uso da palavra em tema livre, o vereador Marcelo Fagundes Arião acresceu seu pronunciamento pelo tempo de 5 minutos. Por conseguinte, o excelentíssimo senhor presidente submeteu à votação no plenário, em turno único, o requerimento número 025 de 2016, o qual foi aprovado por unanimidade. Encerrando os trabalhos, o excelentíssimo senhor presidente declarou encerrados, convocando os senhores vereadores para a sessão extraordinária a realizar-se dia 17 de maio de 2016, às 18 horas, e sessão ordinária a realizar-se no dia 23 de maio de 2016, às 18h30. Para constar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme vai assinada pelo presidente, pelo segundo secretário e pelos demais vereadores, se assim desejarem. Sala de sessões, 16 de maio de 2016. Ata da 8ª sessão extraordinária, realizada no dia 19 de maio de 2016, presidida por Lucas Tadeu Coelho, secretariada por João César dos Santos Luquina, vereadores presentes Alcione Teixeira Pereira, Daniel Bittencourt Cardoso, Edson Martins da Rosa, Isaqueu Borges Mota, José Antônio da Silva, Marcelo Fagundes Arião e Ivoneci Moraes Baltazar. Aos 19 dias do mês de maio de 2016, reuniram-se os senhores vereadores no plenário Altair Teixeira da Rosa da Câmara Municipal de Vereadores, sob a presidência e secretariado dos edis acima nominados, para a realização desta sessão extraordinária, convocada pelo presidente da Câmara Municipal de Sombrio, nos termos do artigo 116, parágrafo 2º, inciso 1º do Regimento Interno, para que deliberem sobre o projeto de lei número 026/2016, da nova redação ao parágrafo 3º do artigo 40 da lei número 1416, de 20 de maio de 2003, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração para o magistério do município de Sombrio e da outras providências. Após o senhor presidente determinou a leitura da matéria objeto da presente sessão e o respectivo parecer exarado pela comissão mista em primeiro turno, assim encaminhando para discussão e votação da matéria em pauta, resultando na decisão a seguir registrada. Projeto de lei número 026/2016, aprovado em plenário por maioria. Nada mais havendo a tratar, declarou encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a sessão ordinária a realizar-se no dia 23 de maio de 2016, às 18h30. Para constar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme vai assinada pelo presidente, pelo primeiro secretário e pelos demais vereadores, se assim desejarem. Sala de sessões, 18 de abril de 2016. Submeto à apreciação do plenário o teor das atas horas lidas. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado. Determino a leitura das demais matérias do expediente. Convite. Nossa Senhora de Fátima, convite para a festa em honra a Nossa Senhora de Fátima, 11ª festa, dia 25 a 29 de maio de 2016, na localidade de Morretinho, Sombrio, Santa Catarina. O presidente da Secretaria Estadual da OAB-SC, Dr. Paulo Marcondes Brincas, e o presidente da subseção de Sombrio, Dr. André Barreto, têm a honra de convidá-lo para a solenidade oficial de posse dos membros das subcomissões e posse dos novos advogados dessa subseção, que se realizará no próximo dia 31 de 5 de 2016,
31 de maio, terça-feira, às 19 horas, na sede da Câmara de Vereadores de Sombrio, situado a Travessa Professora Edir Maciel da Cunha, número 37, em Sombrio. Requerimento número 030, de 2016. Senhor Presidente, o vereador que abaixo subscreve vem pela forma regimental submeter a consideração no plenário desta Casa Legislativa o presente requerimento. Que a Secretaria Estadual de Educação agende e realize, em caráter de urgência, reunião entre representantes do município de Sombrio e o secretário estadual de Educação, Eduardo Deschamps, e o responsável pela infraestrutura das escolas da rede estadual de ensino para discussão e agilização da efetiva reforma da Escola de Educação Básica Catulo da Paixão Cearense em Sombrio, Santa Catarina. A escola justificativa. A Escola do Catulo Paixão Cearense possui mais de 100 anos de história e cerca de 60 anos no atual prédio no centro da cidade. Há muitos anos não recebe reforma. Com o passar do tempo, problemas crônicos em sua estrutura física foram aparecendo. No ano de 2014, por iniciativa da comunidade escolar, esta escola foi interditada, pois não oferecia mais condições adequadas de segurança para os alunos, funcionários e professores. O Poder Judiciário determinou a imediata transposição dos alunos para outro prédio. Todavia, esse outro prédio apresenta também uma estrutura física que não é das melhores. E passaram cerca de 2 anos e sistematicamente o governo do Estado arca com novas despesas e não procede à reforma da reforma do Catulo da Paixão Cearense. Sem mais para o momento, aguardo manifestação e peço deferimento. Sala de sessões, 25 de maio. O vereador proponente pede que todos os vereadores assinem esse requerimento. Eram essas matérias, senhor presidente. Dando prosseguimento, passaremos a ouvir os vereadores inscritos para falar em tema livre, pelo tempo de 10 minutos. Observando a ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador Isaqueu. Quero cumprimentar aqui o presidente dessa casa, Lucas, os vereadores, a imprensa, Peri, ex-vereador, passou por essa casa, a todos presentes. Só quero deixar registrado aqui, o presidente, sábado, o prefeito esteve na Boa Esperança ali, entregou a ordem de serviço, ali do calçamento, mais 100 metros, bairro Embratel. E ali eu estava presente e a comunidade precisava, então foi muito bom. Também quero deixar registrado também sobre a inauguração do campo da Boa Esperança, Moacir Cardoso, foi domingo agora, estava presente as autoridades, deputados, Zé Milton e mais pessoas ali. Era só isso, obrigado. Marcelo Arião. Quero cumprimentar o presidente da casa, vereador Lucas, cumprimentar os demais vereadores, a população que se faz presente nessa noite de temperatura mais fria e cumprimentar a imprensa de Sombrio e região que se faz atenta à discussão política que ocorre nessa Casa Legislativa. Hoje, nessa primeira passagem na tribuna, eu quero debater, quero apresentar um tema de grande importância para o município de Sombrio. A rede estadual de ensino, no sentido da sua gestão, ela é realizada pelo governo do estado. O governo do estado, ele se localiza em Florianópolis. De toda maneira, a rede estadual de ensino, ela tem a sua ramificação dentro do município de Sombrio. Aqui nós temos aproximadamente 150, 200 trabalhadores em educação nativa e mais dezenas de educadores na inativa. Nós temos também aproximadamente 2.000, 3.000 alunos frequentando escolas do estado. No dia de ontem, uma reportagem na revista Veja me deixou bastante reflexivo e trago essa reflexão para casa.
A reportagem tinha como título: Santa Catarina deixou de investir 5 bilhões de reais em educação. Esse é um dinheiro muito, muito volumoso. Essa quantidade de dinheiro é muito dinheiro. 5 bilhões de reais. Para a gente ter uma ideia, essa dívida que o governo do estado vem negociando com a União em relação aos métodos de cálculo, ela é de aproximadamente 10 bilhões de reais. E o que teria sido deixado de ser investido na educação em Santa Catarina nos últimos 10, 15 anos são 5 bilhões de reais. Mais ou menos a metade de toda a dívida que o Estado tem com a União. Isso foi levantado pelo trabalho do procurador de contas Diogo Rigenberg. Esse procurador de contas, inclusive, decidiu não ajuizar essa situação junto ao Tribunal de Contas do Estado. Ele, ou melhor, junto à Procuradoria de Contas do Estado. Ele decidiu a levar essa situação à frente junto à Procuradoria-Geral da República, junto à esfera federal. E há indícios extremamente relevantes e claros que o Estado de Santa Catarina não vinha investindo sistematicamente o mínimo de 25% em manutenção e desenvolvimento de ensino. E a gente sabe que esse 20% ele é inclusive estabelecido pela Constituição Federal. Não vinha acontecendo isso desde 2001. Inclusive é um indicativo que de 2010 aproximadamente para frente, esse percentual de investimento ainda sofreu um declínio. Diogo Rigenberg, com a sua movimentação, com a sua ação levada à Procuradoria-Geral da República, pede 3 situações para serem o quanto antes estabelecidas em relação ao governo do Estado. A intervenção das contas do governo do Estado sobre educação, essa intervenção realizada pela União sobre as contas de educação, a compensação desses valores não aplicados durante esse mais de uma década e o fim dos repasses voluntários, no sentido para que essa situação se regularize o quanto antes. Enquanto ela não se regulariza, nós temos, vereador Zezinho, a Escola da São Luís com o ginásio. Enquanto ela estava irregular, nós tínhamos a Escola da São Luís com o ginásio interditado por mais de 2 anos. A Escola da São José, que ali no seu prédio administrativo vai desabando, e o vereador Zezinho e outros vereadores aqui sabem do que se trata. Uma situação de desrespeito com a comunidade, com a população, com os trabalhadores de educação. A Escola Jovem chovendo dentro. E eu volto e meia digo nessa tribuna, como cobrar de um aluno civismo, se em contrapartida o governo do Estado coloca esse aluno espremido num cantinho para poder se escapar da goteira e o professor espremido no outro cantinho para poder dar aula. E a goteira pingando. Isso acontece, volta e meia. Como é sabido aqui, sou professor do Escola Jovem e já passei por essa situação. Como a gente vai proceder à reforma do Catulo da Paixão Cearense de uma maneira mais ágil? Ou mais do que isso, ter um programa constante de manutenção da estrutura física das escolas da rede estadual de ensino, com uma situação de não cumprimento de um preceito constitucional, com o não investimento do mínimo de 25% na educação. É importante, sim, medidas enérgicas nesse sentido, para que quanto antes se cumpra. O desenvolvimento de um Estado, a transformação social de um povo, se faz principalmente através da educação. Eu, particularmente, não tenho dúvida disso. Reconheço que todas as áreas no setor público têm a sua importância, mas é fundamental para o movimento geral a educação de maneira forte e valorizada. Diogo Rigenberg também, nas suas falas, se posiciona no sentido que o Tribunal de Contas do Estado foi omisso. E é válido dizer que, desde 2008 principalmente, para as contas municipais, aquelas que vêm com um percentual inferior a 25% de investimento na educação, se há já uma posição costumeira de indicar pela rejeição. Se vir em conta do município A ou do município D, lá no oeste de Santa Catarina, com menos de 25% de investimento na educação,
O posicionamento indicado pelo TCE é pela rejeição. Agora, para o Estado não era isso que ocorria. Foram cerca de 15 anos de descumprimento e para o Estado o TCE fazia diferente. Para o Estado, o TCE dava uma recomendação de regularização e um parecer de aprovação, para que então esse fosse apreciado pela Assembleia Legislativa. É uma situação de omissão do Tribunal de Contas do Estado com essa situação da educação. Gostaria de lembrar a nossa população que no ano de 2015 eu fiz uma moção, fui autor de uma moção de repúdio nessa casa dessa situação que vinha ocorrendo. O descumprimento do percentual mínimo. O governo do Estado vem sistematicamente pagando recurso de aposentado com o dinheiro da educação. Recurso de aposentado é muito claro pela legislação federal que não deve ser pago com dinheiro da educação. É claro que o aposentado tem que ser valorizado. E, de maneira mais carinhosa ainda, o aposentado da educação que tanto fez para construir de fato o Estado. Agora o aposentado paga e paga um percentual firme, pesado de prévio. Ele paga e paralelamente ao descumprimento do percentual mínimo de educação, o governo do Estado pipocou por aí um monte das atuais ADRs. Investe em ADR, que é mais uma empresa de ficar enrolando a população e não cumpre com o mínimo na educação. E ao mesmo tempo que a gente pensa aposentadoria, a gente não pode deixar de pensar aposentadoria em outras áreas do governo do Estado. Em algumas áreas, inclusive, a gente tem super aposentadorias. Aposentadorias que são 7, 8, 9 vezes mais do que uma aposentadoria de professor. Também gostaria de deixar exposto que a maneira como é composto o Conselho do Tribunal de Contas do Estado é complicado. Uma pessoa se transforma conselheira do Tribunal de Contas do Estado através de indicação. Vai lá o Poder Executivo Estadual e indica, eu quero fulano de tal para ser um conselheiro. Vai lá o Poder Legislativo Estadual, a Assembleia Legislativa indica, não, eu quero aquele lá para ser conselheiro. Às vezes pessoas extremamente atreladas com grupos políticos que estão no governo, vão lá para analisar as contas desses grupos políticos. Contas essas referentes ao dinheiro de imposto que a gente paga, dinheiro que deve ser investido para o bem-estar da sociedade de Santa Catarina. Eu já fiz uma moção, o nosso mandato já fez uma moção de apoio no ano de 2014 aqui nessa casa, para que se deixe de ser indicação os membros do Conselho do Tribunal de Contas do Estado, que se passe a ser concurso público, para que os catarinenses que estejam com essa ideia de participar desse tribunal tão importante, possam se preparar e possam concorrer de maneira ampla com a população e então julgar as contas do povo de Santa Catarina, dos governos que devem estar lá para representar o povo de Santa Catarina. Senhor presidente, só mais um minuto para poder concluir. Então eu deixo frisado que a gente, duas medidas que coloquei em apreciação nessa casa e agradeço os demais colegas que aprovaram por unanimidade essas duas medidas. Se reorganizar o dinheiro de educação e, para ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, concurso público. Também gostaria de dizer nessa fala que a nota do secretário de Fazenda do Estado, Antônio Gavazzoni, chega a ser uma piada. Senhor presidente, até peço mais um pouquinho de tempo para eu poder concluir isso, porque é um assunto de tanta relevância. Ele coloca que essa situação é uma situação que tem que ser melhor pensada, porque os índices de educação de Santa Catarina são dos mais elevados do país. Aqui a gente tem o menor índice de analfabetismo do país, o maior índice de conclusão do ensino médio do país. Graças à raça... Só mais um minutinho, senhor presidente, para poder concluir um minutinho. Mais um minutinho só. Graças à raça dos educadores do nosso estado. A gente vê educador aí, coisa mais comum, trabalhar em 2, 3 escolas. Tem gente que às vezes mal sabe para que escola está indo. O salário é baixo, tu precisa acumular carga horária para ter uma retribuição melhor. A hora atividade não dá conta. Aquele tempo que tu tem fora de sala de aula para preparar a tua aula não dá conta.
Tu acaba simplesmente repetindo e repetindo o que tu faz nos anos anteriores, porque não dá conta para te preparar uma aula melhor. A estrutura física das escolas eu nem vou falar novamente, é terrível. Na raça, esses educadores conseguem trazer a educação desse estado para onde estão. Então, teria mais algumas coisas para dizer, mas devido ao tempo, deixo duas mensagens para frisar aquilo que a gente já apreciou nessa casa. Chega de tetinha, concurso público para o Tribunal de Contas do Estado. E outra coisa, fecha esse DR e bota esse dinheiro em educação. Muito obrigado. Vereador José Antônio. Cumprimento o presidente da casa, o vereador Lucas, né? As demais pessoas aqui presentes. Cumprimentando o presidente e estendo os cumprimentos aos demais vereadores. E de modo especial também aqui, um cumprimento ao senhor Arnaldo e ao senhor Antônio, moradores do bairro São José e membros da Associação de Moradores. Professor Marcelo, em 2011, 2012, quando surgiu a conversa de municipalizar alguns colégios aqui do município, que eram do estado, como por exemplo o Colégio do Retiro da União. Certamente seria mais um sucateado, professor. Mas, com a atitude de municipalizar, foi aceita a proposta. Hoje está lá, um lindo colégio, né, construído pelo município. E eu me lembro também que na época houve rumores de que o Castro Alves do bairro São José também, a Protásio Joaquim da Cunha também se inclinava para essa situação. Houve uma preocupação de algumas pessoas, mas certamente teríamos, quem sabe hoje, um ginásio de esporte no nosso colégio, que na verdade é o único colégio do município que é estadual que não tem uma quadra coberta. É uma vergonha. Como frisou bem o professor ainda há pouco, e a gente em outras falas, está lá, vai cair o telhado, né? Depois a gente vê um relato dessas poucas vergonhas, né, que acontece, mas nem de tudo é tão complicado assim. O vereador César Luquina vai na sua fala explanar algumas coisas a respeito de coisas que está sendo construída na cidade. E eu vou furtar um pouquinho da lista dele, com relação ao nosso bairro, senhor Arnaldo. A Pedro Coelho, 350 mil reais, sendo construída. André Alves, né, entre a Nova Brasília e a São José, 145 mil reais. A finaleira da Vivilco Zukovski, 57 mil reais. E também a Zeferino Alves, 116 mil. E a Castro Alves também, né? Logo depois da esquina do Móveis Moraes para frente, também vai ser lajotada. Mais uma parte dela é 73 mil reais de investimento. Somando-se isso a 743 mil reais de investimento, com mais 743 mil do restante do esgotamento sanitário ali do bairro, 1.486 mil reais de investimento na nossa comunidade. Então, desculpa aí o vereador César, que vai ter bem mais coisa para falar, então vou me ater só nessas ruas e dizer que bom, né? Que bom que isso está acontecendo, não só no nosso bairro, mas falar específico hoje, né? Para os moradores do bairro São José. E mais algumas ruas ainda que estão em andamento, finalizando os processos, e certamente também se iniciarão esse ano, no total aí de quase 9 ruas pavimentadas. Então, quero agradecer então o espaço e uma boa noite a todos. João César. Fazer uma boa ação. Boa noite a todos. Queria cumprimentar a imprensa, em nome do Jarbas. Cumprimentar a dona Avenida, a dona Cloric, cumprimento os demais presentes.
especialmente ao presidente dessa casa, Lucas, os demais vereadores. Pedir o óculos emprestado, Lucas, porque tem bastante coisa para a gente levar ao conhecimento da população. Quando vou começar do começo, quando aceitei ajudar o governo, pensei primeiro em ajudar o Sombrio. Hoje posso dar o meu testemunho que fiz e fiz muito bem e não me arrependo. De tudo que eu vou relatar aqui, vou relatar as concluídas, as que estão em andamento e as que vão iniciar, para que amanhã ou depois não se diga que estão fazendo obra eleitoreira, porque não dá tempo de fazer tudo, né, Eugênio? Então a gente faz uma parte. Tive conversando com o prefeito Zezinho, ele disse que falta empreiteira para iniciar as obras, e realmente no Sombrio a gente vê isso. Isso para nós traz um motivo de orgulho de fazer parte desse governo. Quero relatar algumas das obras para que a população que estão escutando em casa faça um comparativo também da gestão de agora com a gestão passada e que tire suas conclusões. Rua Lindorfo Luiz Ramos, pavimentada, as que foram concluídas. Rua João Manuel Scheffer, Rua João Quitiliano, Rua Antônio Simon, Rua André Alves Sobrinho da Silva. Escola, 6 salas de aula no Retiro da União. Escola, 6 salas de aula na São Pedro. Reforma da Avenida Nereu Ramos, Avenida Getúlio Vargas, Quintino, Avenida Quintino. Pavimentação da Avenida Nereu até a Guarita, na Avenida. Rua Edílio Antônio da Rosa, Rua Elias Barcelos de Oliveira, etapa 2ª, nessa rua. Rua Otávio Tomás Cardoso. Escola, agora aqui foi máquinas adquiridas. Escavadeira hidráulica, caminhão basculante, pavimentação Avenida Nereu Ramos, 600 metros de pavimentação. Quadra coberta Retiro da União, reforma do calçadão cultural, Avenida Nereu Ramos. Rua Antônio Inácio da Rosa, junto ao Corpo de Bombeiro. Sim, está faltando aqui na relação, mas tem mais esses tratores que não estão aqui. Essas já são obras que já foram concluídas. Obras em andamento, que a população pode verificar que estão todas em andamento. 12 salas de aula na Boa Esperança. Reforma da Getúlio Vargas. Rua Caetano Lumiters. Rua João José Guimarães. Rua Santo Antônio. Rua Padre João Reitz. Rua Antônio Bottini. Acesso ao Morro do Cipó. Acesso ao Retiro da União. Rua João Inácio Silvano. Rua Máximo Rodrigues da Silva. Reforma do Posto de Saúde Central. UBS da São Luís. UBS da Nova Brasília. UBS Central. Esgotamento sanitário da Vila São José. Urbanização, assentamento São Pedro. Urbanização, assentamento Vida Nova. Avenida Antônio Santa Helena. Rua Antônio Inácio da Rosa. Pavimentação Linha Floresta. Rua Vivian Koviskov. Rua André Alves Sobrinho da Silva. Rua Tiago José Coelho. Centro Avenida. Centro de Eventos Municipais. Rua Aires
de Medeiros, que é a que está sendo pavimentada, já iniciou a obra na Januária, tão sonhada a rua para aqueles moradores. Rua Pedro Coelho, Rua Zeferino Alves. Bem, gente, essas obras estão sendo já executadas. Eu tenho mais umas obras que estão por iniciar e ainda não foi iniciado. Eu ia deixar para próxima segunda, mas vou fazer questão de anunciar, que pode ter até algum morador que ele vai, talvez não foi contemplado, mas vai ser contemplado nessas etapas dessas obras que estão por iniciar, não foram iniciadas. Avenida Quentino Manuel Domingos, Avenida Quentino, aqui repetiu, é duas na mesma rua, Lucas? Isso, é duas obras que têm valores diferentes. Então, são em duas etapas. Rua Edemundo Josino Pereira, Rua Otávio Tomás Cardoso, Rua Aniceto Silveira, eu não vou, tem conhecimento disso aqui, não vou falar. Melhorias sanitárias domiciliares, são banheiros que estão sendo feitos nas casas carentes, e tem se eu não me engano, são 30 unidades, né, assim, 37 unidades, que é de banheiros para essas casinhas carentes. Rua Edílio Santos Gomes, Rua Reduzino Tristão de Melo, Rua Manuel Flúvio, Ruffer, o nomezinho esquisito. Rua Tiago José Coelho, Rua João José Coelho, Rua Mário Santa Helena, Rua Teodorico Amândio de Borba, Rua Antônio Bottini, Rua Padre Lúcio Gerda. Essas são obras que estão por iniciar. Então, em breve, essas obras também entrarão no plano de governo, tudo já recurso garantido. Isso é bom que a população tenha o conhecimento, até pedir para ter acesso a essas obras, para que não fique falando bobagem. Enquanto a gente está fazendo obra, tem gente querendo embargar a obra, porque o cúmulo é a gente lutar, e as obras não vão parar por aí, as obras vão continuar, e tem gente querendo embargar para não ser olobas eleitoreiras. É gozado, não é? A gente trabalha, faz de tudo para que a cidade fique mais bonita, e está ficando. É visível e notório que está acontecendo isso na cidade, uma transformação. Aonde outras cidades, vocês podem, se você estiver observando, vocês podem ir nas cidades vizinhas que não tem obra que nem a Sombrio. Sombrio hoje existe, dona Avenida Dona Cleide, obras em todo o canto da cidade, no interior, por aí afora. E o que nos chateia é que eu até pedi para o executivo, a administração, que fizesse um relato, gente, dos deputados que investiram, porque muitas obras dessas aqui são recursos de deputados que vereadores aqui conseguiram e foram buscar. E que fazia que a gente passasse para a população aqueles também que investiram e aqueles que deixaram de investir, e que vieram buscar voto, e que vão vir buscar voto. Então, se pretende vir buscar voto um dia, então que olhe para a cidade, que não tire o recurso da nossa cidade e enfie em outra cidade. Vocês têm um compromisso conosco, honre os seus compromissos. E eu daqui para frente não vou amaciar, não vou vir para cá fazer corpo mole. Eu vou passar a verdade para a população, para que a população fique ciente do que está acontecendo e o que vai acontecer. Porque muito bem falou o Marcelo aqui, que a gente é esquecido em muitas coisas que a gente precisa e busca para a nossa cidade, e nós fomos barrados. Não vem investimento. Mas na segunda parte eu vou completar a palavra do Marcelo, daí eu retorno.
Não havendo mais vereadores inscritos e não tendo se esgotado o grande expediente, consulto os senhores vereadores que fizeram uso da palavra, se querem acrescentar alguma colocação aos seus pronunciamentos, pelo tempo de 5 minutos. Isaqueu. Marcelo. Essa segunda fala é breve, mas no intuito de dar uma reforçada na mobilização que tem sido realizada por lideranças do município para a reforma da Escola Católica da Paixão Cearense. Como eu disse nas sessões ordinárias anteriores, essa caminhada foi intensificada aproximadamente 1 mês e meio atrás. A comunidade escolar do Católico da Paixão Cearense veio à Câmara Municipal, juntou forças com o Poder Legislativo e se tem buscado novos passos no sentido de tensionar o governo do Estado para o quanto antes sair a reforma do Católico da Paixão Cearense. No dia 14 de maio foi realizado o abraço fraternal ao Catulo. Esse abraço fraternal foi interessantíssimo para sensibilizar ainda mais a população de Sombrio e da nossa região da importância dessa obra. Na sessão passada foi aprovado um requerimento fazendo a solicitação para que o governo do estado viesse no município de Sombrio, então visse em loco, no local, a situação do Catulo e conversasse com as lideranças por aqui. De toda maneira, ainda não há uma resposta do governo do estado nesse sentido no sentido de eles virem a Sombrio. E hoje está em apreciação um requerimento, o requerimento 030/2016, que é um requerimento que é de proposição de quase todos os vereadores, não digo de todos pela ausência de vereador, não teve nenhum vereador contrário, mas hoje, pela ausência de algum vereador, não dá para dizer que são todos. E esse requerimento, com a autoria de quase todos os vereadores, é para que, de maneira urgente, seja marcada uma reunião na Secretaria de Estado da Educação, com o secretário de Educação, Eduardo Deschamps, e com o responsável pela infraestrutura da rede estadual de ensino. Vou depois articular aqui pela casa, senhor presidente, para ver se a gente consegue formar uma comitiva de vereadores para levar esse pedido lá em Florianópolis, na sede, e pressionar lá, por data e pela presença das autoridades. É muito triste pelo que passa o Catulo. Diversas vezes a gente já falou aqui na tribuna da situação de rachaduras, cupim em armação de telhado, em forro, partes da escola interditada, tem uma caixa d'água virada por cima de uma parte da escola. Atualmente, o cenário visual ele é lamentável. A gente vê a degradação a olho nu e o mato crescendo cada vez mais, tomando conta de partes da escola. E o que nós devemos fazer é manter essa caminhada intensificada, até que a gente possa ter essa escola com as suas obras de reforma iniciadas. Muito obrigado, uma boa noite a todos, um bom retorno para as suas casas. Vereador César Luquina. O professor Marcelo, ele tem uma qualidade fora do normal. Eu digo que ele é um guri bom, é um guri batalhador. As causas que ele pega são tudo aquelas necessárias, que é principal da educação. Está de parabéns. Onde, Marcelo, a gente fica indignado em relação a essas escolas, e está aqui a amostra viva disso, é esse requerimento que o senhor fez para o Catulo, onde aí o Miguel passemos a nossa infância, né, Miguel? Nós íamos mais para comer merenda, né, Miguel? Mas era tempo bom. E a gente lamenta da forma que eles tratam a educação, da forma que eles levam. Só não concordo numa coisa com o professor Marcelo, enquanto ele disse que de que forma que a gente vai dar uma educação de qualidade. Se consegue, Marcelo. Nós temos os professores hoje estão de parabéns.
A educação, ela vai bem por causa dos professores que lá ali estão à frente daquilo ali. Não por as condições que o governo oferece. Tem muitas escolas aí que estão fazendo greve por causa da merenda. Os alunos estão tomando conta que tem uma merenda de má qualidade. Mas eu duvido se na casa deles falta alimentação. Eles vão atingir as nossas crianças. Educação de qualidade. Quando eu comecei a estudar, a escola onde eu comecei a estudar, na primeira série, que naquela época não tinha um prezinho, nada, o banco era de madeira e a tábua não era planada, era pregada no soalho, e a gente estudava. Nós tivemos uma educação, Marcelo. Por quê? Por causa dos professores. Que eles faziam aquilo com amor, a gente aprendeu. A educação, ela não pega na boa qualidade na merenda. É nos educadores que passam isso para as crianças. Isso nós temos uma educação boa por causa dos nossos professores, não por causa das condições que eles têm hoje, que são péssimas. E a gente sabe. Mas eu sempre digo, o professor Marcelo, ele é um guerreiro, é um batalhador. Mas tudo isso que está acontecendo hoje tem uma origem. Há uns 15 dias atrás, estavam todos os senadores, estava o Raimundo Colombo, estava o governo do Rio Grande do Sul, eles estavam entrando com ação no governo para não pagar imposto, para sobreviver. E teve Santa Catarina e Rio Grande do Sul que parece que já ganharam. E os outros estados estão entrando também na justiça para isso que aconteça. Então, resumindo nisso tudo, era dinheiro que poderia ser aplicado, era dinheiro que não precisava ter ido para Brasília para fazer corrupção. E eu digo, só se criou esse caos maior, porque já tinha, os outros presidentes atrás não deixavam de praticar isso, só porque o roubo era menos. Esse foi estrondoso, foi fora do normal, criado por PT. Esses movimentos, nada contra os movimentos dos sem terra, mas nós vimos, Eugênio, lideranças dos movimentos sem terra com Hilux, essas caminhonetas importadas, essas que nós nunca vamos conseguir comprar na vida. E os sem terra, eles têm umas Hilux para fazer a manifestação. Caminhões novos, tratores novos. Da onde é que sai esse dinheiro? Dando prosseguimento, passaremos a discussão e votação das matérias constantes da pauta dos trabalhos. Submeto à deliberação do plenário em segundo turno. Projeto de Lei 027/2016, que autoriza a desapropriação amigável ou judicial de imóvel que especifica e que dá outras providências. Requerimento 030/2016. Pode ser os dois votados na mesma. Em discussão, em votação, solicito ao primeiro secretário João César de Santos Luquina que proceda a chamada dos senhores vereadores. Ademir Cardoso. Sim. Alcione Teixeira Pereira. Sim. Daniel Bittencourt Cardoso. Sim. Edson Martins da Rosa, ausente. Isaqueu Borges Mota. Sim. José Antônio da Silva. Sim. João César dos Santos Luquina. Sim. Marcelo Fagundes Arião. Sim. Miguel Gomes Custódio. Sim. Voneci Moraes Baltazar. Sim. Está aprovado. Momento da presidência. Bem, eu gostaria de dizer, hoje à tarde estivemos na prefeitura onde o Ronaldo Dal Ponte, que era funcionário desta casa, já se afastou e assumiu a Secretaria de Obras do município no lugar que estava vaga desde a hora que o Carlinhos se licenciou para ser candidato a vereador. Então hoje, a partir de hoje, o secretário de obras do município se chama Ronaldo Dal Ponte, que é do PSB,
que tomou posse hoje à tarde na prefeitura, mas já está trabalhando desde de manhã já. Então a obra agora, a pasta fica com ele, com o Ronaldo. Tenho certeza que vai fazer um bom trabalho, uma pessoa competente, bem instruída, que deve desempenhar a função de uma pasta tão importante que é a Secretaria de Obras. Também, César, na tua fala ali das obras do município, eu gostaria de acrescentar uma coisa que é muito importante nessas obras que estão sendo concluídas, que estão sendo feitas, que são obras que a gente vê com qualidade. Isso é o mais importante. São obras que a gente veja que estão sendo feitas com qualidade. Não são obras que se faz agora, dentro de um mês, está tudo esburacado, tudo pronto para ser reformado. Então, parabenizar o prefeito Zênio. Não é fácil com a crise dessa, como o César falou, não tem nenhuma prefeitura aqui na região que eu conheça que esteja tantas obras em andamento igual no Sombrio. E todas as obras com qualidade. Marcelo, na tua fala ali que tu falou da educação, realmente, enquanto tiver Antônio Gavazzoni na fazenda, a gente não pode esperar nada daquele homem. Ele foi presidente da Celesc, sentimos na pele também, na época que ele foi presidente daquela estatal. E o Gavazzoni é um homem preparado pelos políticos para tomar conta dessas pastas. Não só ele, é um grupo que existe ali a nível do Estado, que toma conta da Celesc, da Fazenda, dos pontos estratégicos. Eles é que tomam conta e eles foram criados para isso. Então a gente não pode esperar nada de bom daquilo ali. E tudo aquilo que tu falou realmente é verdade. Então, temos mais é que ser contra essas atitudes dessas pessoas que não pensam na qualidade do bem-estar do povo catarinense. Senhor presidente, só uma contribuição. Esse tema é um tema importantíssimo que a gente debateu hoje e gostaria de deixar claro que eu não discordo da início da fala do vereador César Luquina. Eu também vejo que em grande parte pela raça, como eu disse umas 2 ou 3 vezes aqui na minha fala, dos professores que a gente consegue ter a qualidade de ensino que Santa Catarina tem. Professores que fazem atos heróicos, vereador Lucas. Sim. Eu constantemente estou dentro de escolas e eu vejo os atos heróicos que esses professores fazem. E a estrutura física das escolas, a estrutura de valorização do magistério, a situação de capacitação, de atualização do magistério, ela é pífia. Concordo com o vereador César que a gente precisa estar constantemente lutando para melhorar essa estrutura. Tem uma concordância. E em relação a partidos políticos, eu vejo que infelizmente a situação de querer levar vantagem, mais do que corrupção, mas de querer levar vantagem na política, ela está lastrada para todo lado. A gente vê aí os mais diferentes partidos enfiados, incrustados com a situação de querer levar vantagem. Vem de tempo, hoje segue ocorrendo, e vejo, vereador, que a gente deve, entre outras coisas, partir do município também para tentar renascer aos poucos, tentar reoxigenar a situação política. Obrigado, presidente. Essa corrupção aí, ela está lastrada em todos os partidos. É pena que isso aconteça e se abrangeu mais nesse governo, mas estão todos os partidos no mesmo balaio. Eu acho que muito poucos daqueles que estão lá dá para aproveitar, dizer que não fizeram nada. Mas vamos torcer que seja apurado todos os fatos e aqueles que
que têm que ser punidos mesmo. Encerrando, quero agradecer a participação dos presentes, da imprensa, autoridades que participaram dessa sessão. Antes, comunico aos munícipes que dia 27 de maio está decretado pelo Executivo ponto facultativo municipal. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 30 de maio de 2016, às 18h30. Está encerrada a sessão. Obrigado e boa noite a todos.